Na suinocultura, há um elo silencioso que mantém tudo em movimento: o transporte. Do desmame ao abate, das matrizes à genética. Cada animal precisa ser conduzido com cuidado, responsabilidade e eficiência. Quem vê os caminhões modernos nas estradas muitas vezes não imagina como era no início. As estradas precárias, caminhões improvisados, pouco recurso e muita coragem. Mas o tempo passou, e assim como a suinocultura evoluiu, a logística também se reinventou, ganhando tecnologia, profissionalismo e foco no bem-estar animal. E agora, diante de tantas mudanças, fica a pergunta: para onde vamos? Esse é o tema do episódio de hoje. Fala, turma! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de trocas, de experiência e de aprendizado na suinocultura. Hoje vamos falar sobre a evolução da logística na suinocultura. Como começou os desafios enfrentados, as transformações ao longo do tempo e as novas tecnologias que estão modelando o transporte. E para esse bate-papo temos aqui um convidado mais que especial. Leonardo, antes de nós convidarmos esse convidado especial, quero também te agradecer por estar aqui conosco em mais um episódio do nosso podcast. Vitor, que honra, cara. Mais um episódio aqui para a turma com um conteúdo sensacional. A gente falando desse tema de transporte, de logística de suínos, né, Vitor? Que fantástico. É uma honra, obrigado. Te agradecer também por mais um episódio juntos aí. Ó, mostrar, né, Vitor, canequinha, estamos de caneca nova, o cenário está evoluindo aqui, né, cara? Que bacana. Vitor, é impressionante como o transporte muitas vezes passa despercebido aos olhos de quem pode ser um pouco menos observador, mas não deixa de ser um ponto fundamental da cadeia. Sem o transporte, nós não teríamos o destino correto daqueles animais, os animais vivos, ou até o abate e posteriormente a isso. Ele é o elo que conecta, né, toda a cadeia, Leonardo. É o elo que conecta toda a cadeia e que faz toda a diferença. Sem ele, a gente não conseguiria produzir animais com qualidade. Ele é muito importante hoje. Eu quero aproveitar, Vitor, para pedir para o nosso público que siga o Granja 360 nas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram bombando ali com cortes semanais, corte praticamente todo dia da semana aparecendo ali para vocês. @granja.360 e também nos siga no YouTube. Tá bom? O YouTube ali, Granja 360, o Spotify, que a gente tem episódio saindo aí quinzenalmente. E tem os episódios especiais que tá saindo aí pro público também, né? Então a gente tá soltando episódio algumas segundas-feiras aí especiais dos nossos patrocinadores. Não poderíamos deixar de falar dos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer aqui então a Zooprofit, que vem transformando as bases da natureza em inovações tecnológicas para a produção animal. Também a Guide, Gestão e Desenvolvimento, transformando a sua equipe em uma equipe de excelência. A Auster, Nutrição Animal, Precisa e Ágil. E também a Topix Norsvin, a empresa de genética suína mais inovadora do mundo. Perfeito, Leonardo. Gostaria também de agradecer aos nossos apoiadores que têm investido e que têm acreditado nesse projeto, né? São aí pessoas e empresas que têm depositado uma confiança nesse trabalho e que com certeza aí vai gerar, já está gerando bons frutos. Mas vamos pegar essa estrada, Leonardo? Vamos para frente. Vamos lá, então. Gostaria de convidar ele, que é formado em Ciências Contábeis pela Unipar, formado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, é proprietário de uma gigante empresa de logística, tá? Com 40 anos de história no transporte de suínos, diretor do Sindicato das Transportadoras de Toledo. Gostaria de convidar ele, Celso Rosa Júnior, diretor da CRJ Logística e Transportes. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho aí dos nossos desafios diários, contar um pouquinho sobre a nossa trajetória, como chegamos até aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e espero contribuir aí com tantos feras que já passaram por aqui nesses episódios anteriores. Muito obrigado.
Celso, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E a gente quer conhecer você um pouco melhor. Claro, a gente está sempre conversando, os seus caminhões, todo dia a gente vê na estrada, mas eu quero saber de você, Celso, o que te motiva a continuar todos os dias? E também, como iniciou nessa trajetória? Conta um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Legal, legal sim. Então, a nossa história ela vem de uma empresa familiar fundada em 1985, então pelo meu pai, pelo meu avô, pelos meus tios. A empresa inicia em um formato um pouco diferente, não nasceu para ser apenas uma transportadora, lá atrás era um feito trabalho de comercialização também de suínos vivos, e naquela época, para se ter ideia, para lotar um caminhão de suínos era preciso passar aí em 7, 8 propriedades para que pudesse completar a carga de suínos. E eu, desde muito jovem, então sempre dentro da empresa, me recordo também que eu sempre acompanhava os caminhões de madeira que carregavam suínos, depois desmontavam aí todas as tábuas internas do caminhão, era colocado uma lona e, além disso, os caminhões também transportavam ração ensacada. E o meu trabalho, desde muito jovem, eu acompanhava os carregamentos de suínos e o meu serviço, os caminhões não tinham iluminação interna. Então, o meu serviço era um rabicho de luz ligado na bateria para iluminar aí o carregamento quando acontecia no período da noite. E nos anos 99, 2000, eu me recordo do lançamento de uma carroceria já em ferro e alumínio que possuía 2 cibiezinhos que acendiam durante a noite. E aí eu pensei, meu Deus, perdi meu emprego agora, né? E essa é um pouquinho da minha trajetória, como eu cheguei até aqui, e no decorrer deste dia vou compartilhando com vocês aqui também. Excelente, Celso. Ô Celso, a gente fala um pouquinho aí da questão de dificuldade, né? Eu queria entender, tu começou a comentar um pouco da história do transporte lá atrás até hoje, mas quais foram os maiores desafios assim para ti e quando se fala em estrada, em própria estrutura de caminhão, quais foram, assim, durante essa jornada, os maiores desafios que tu encontrou, essas dificuldades, né? Vitor, Leonardo, eram e ainda é até hoje um desafio muito grande as estradas rurais. Então, quando se fala de infraestrutura hoje, a infraestrutura, tudo que a gente for fazer de infraestrutura, temos que pensar a longo prazo. E nesse longo prazo, eu gostaria de dar como exemplo que deve ser levado para o Brasil o que tem em uma cidade aqui no oeste do Paraná, em Toledo, no Paraná, que tem 430 quilômetros de asfalto no interior do município. Então, para escoar a produção, para trazer os alunos para a escola, a gente tem aí um fluxo que, com chuva ou sem chuva, funciona muito bem. Porém, o que acontece em todas as regiões a qual nós atendemos é um desafio porteira dentro. E porteira dentro é o quê? É dentro do pátio do produtor. E a gente sabe que a realidade das prefeituras e o relacionamento aí com os produtores se dá no sentido de a prefeitura ir lá e jogar uma carga de pedra, melhorar o pátio. E se a gente for fazer uma retrospectiva de um tempo atrás, quais eram os caminhões que a gente acessava aquela granja? A gente ia com o famoso Mercedes-Benz 1113, a gente ia de F4000. E hoje em dia os caminhões cada vez mais compridos, carretas de até 3 andares, 4 andares, e com isso o pátio de manobra das mesmas propriedades com 40 anos atrás, a gente está indo hoje com esses caminhões maiores. Então essa dificuldade, ela é sim um desafio e um dos maiores desafios. E já deixo aqui também um pedido aos nossos amigos técnicos extensionistas de campo, que no momento de uma captação de granja, no momento de um checklist lá na propriedade, que lembre da gente, que lembre do transporte, porque cada vez mais a produção aumentando, cada vez se alojando mais, o tamanho dos caminhões não tem mais volta, é daqui para frente. Então, vamos sempre lembrar dessa questão do pátio de manobra, acesso às propriedades, que isso com certeza vai nos ajudar muito.
Ô Celso, tu comentou um ponto importante, sabe? Eu vim lá do Nova Fátima, norte do Paraná. Metrópole. E assim, eu acho que o Léo também pode compartilhar isso da experiência dele. Mas quando eu cheguei aqui em Toledo, a primeira cidade que eu vim morar aqui no Oeste foi Toledo, a gente se conheceu lá, eu me assustei realmente com a infraestrutura que tu acabou de comentar, 430 quilômetros de asfalto no interior. A gente não vê isso no Brasil, né? A gente não vê. Não sei se o Léo também tem experiência lá no estado de São Paulo, mas pelo menos ali para o norte do Paraná, o asfalto que tem é no centro da cidade, né? E quando já cai um pouco para as vilas, e aí quando se fala em interior, então não tem. Então, assim, tu comentou a evolução, mas hoje eu vejo que isso é um ponto positivo, né? Até porque se não tivesse essa infraestrutura, hoje a gente ia sofrer muito mais, né? Mas quando tu comenta e a importância aqui da equipe técnica no campo, é exatamente isso, é não só olhar dentro da estrutura da granja, né? Mas desde um bom embarcadouro, um pátio para se manobrar, a saída, né, desse caminhão até pegar o asfalto, isso é muito importante, né? Eu tive uma experiência em granja própria e no início da construção, o quão importante foi fazer a estrada até chegar na granja, porque o que a gente atolava de caminhão de ração não era brincadeira. Então, isso é muito importante. Faz total sentido isso que tu comentou, e aqui eu reforço o compromisso com a equipe técnica. A gente precisa, sim, também olhar para as estradas, porque isso faz parte fundamental do nosso processo, né? Isso é show de bola, só complementando, né, Vitor? Realmente eu me assustei bastante, bem de uma forma positiva aqui com a região de Toledo, você comentou, mas ali no interior de São Paulo é aquele solo arenoso ali e pouquíssimas estradas, assim, no interior mesmo. Realmente faz toda a diferença e fica também assim, a parabenização para os governantes ali, as pessoas, e muito da iniciativa privada, né? Os produtores que cobram e investem ali em estradas. Eu acredito que isso facilita bastante para vocês, né, Celso? Com certeza. A questão de infraestrutura, algum momento a gente acaba esquecendo. Deixa realmente para o órgão público fazer aquilo que é para ser feito. E o campo, a agroindústria, a cooperativa, ela se preocupa com esse detalhe muitas vezes quando o caminhão não chega na plataforma ou que o caminhão de ração não consegue chegar na granja para levar a ração. E além do transporte de suínos, leitão e tudo mais, é o transporte de ração, e quando a gente envolve toda a cadeia, é frango, é peixe, é leite, que é o mesmo setor. Você comentou que a sua empresa é uma empresa familiar. Tu teve a experiência de um transporte mais artesanal lá atrás, mas hoje assim a gente vê como uma grande referência em logística de suínos a CRJ. Quais mudanças assim que mais marcaram essa transição do transporte lá quando vocês começaram para hoje? Vitor, a mudança ela ocorre todo dia, sabe? Então é esse legado que a gente tem conseguido deixar e fazer. O transporte é uma missão. E o que eu digo para vocês, no nosso caso de empresa, a gente transporta cerca de 25 mil suínos, de cabeças de suínos por dia. Isso envolve leitões, animais que vão para abate, animais de reprodução. E esse desafio diário de pessoas, de legislações, quando muda o doutor do CIF de uma planta, então a gente tem esse desafio de aprendizado diário. Acredito que essas são as principais mudanças desde lá de trás para agora que a gente tem conseguido aí sempre estar se atualizando, sempre conseguindo atender o que é preciso. Excelente, Celso. E você comentou, né? Até anotei, transporte realmente é uma missão. Celso, transportando 5 mil suínos dia, cara, isso é... 25 mil, eu entendi errado, perdão. 20, é muito suíno, né, suíno, cara? Eu fiquei impressionado. 25 mil suínos, anotei errado aqui, desculpa, mas 25 mil suínos dia, Celso. E a gente sabe que hoje a logística ela é muito mais do que levar de um ponto ao outro, tá? Como que o transporte, sendo essa missão em si, ele pode impactar no resultado ali do produtor, no resultado do abatedouro e até falando um pouco em sanidade dessa cadeia? Leonardo, a gente tem um slogan lá na empresa que a gente diz assim:
não é só transporte. Nós ajudamos a alimentar o mundo. Então, fazendo com que isso a gente consiga entregar valor, fazer com que nossos colaboradores, nossa equipe de logística, nossa manutenção, os nossos motoristas entendam a importância que eles têm em toda essa cadeia produtiva. E dentro disso, com certeza, um papel muito importante é o que nós fazemos. E o que eu percebo de todo esse tempo, que existe uma preocupação muito grande no sentido do formato do caminhão, o caminhão para o transporte de reprodução, para o transporte de genética. As empresas, elas pedem o que há mais de novo, o que há mais de tecnológico no Brasil. Para o transporte de leitão, também existem alguns cuidados, mas menos do que o transporte de genética. E para o transporte de animais de abate, ainda menos cuidado em relação ao primeiro que eu citei. E vou dar um exemplo bem simples, como que a nossa missão, o nosso trabalho impacta diretamente, respondendo a sua pergunta. Vamos imaginar esses dias frios que a gente passou agora no inverno, de temperaturas aí 0 graus ou até abaixo de 0, carregando leitão desmamado por volta das 6h30, 7 horas da manhã. Esse leitão ele sai de dentro da propriedade, entra no caminhão, gelado, frio, e depende da distância que for, fica aí por mais 1 hora, 2 horas ou até mais esse leitão em cima do caminhão, e o caminhão não for preparado com uma janela lateral, com alguma coisa que proteja aí do vento, esse animal pode ter aí um choque térmico e desenvolver lá uma doença respiratória, até mesmo uma pneumonia. E esse leitão, quanto vai ser gasto em medicamento para recuperar esse leitão? E qual que vai ser aí o desempenho dele até o final daquele lote? Então, a importância que a gente tem relacionado ao transporte é muito grande. Excelente, Celso. Eu acho que você falou uma palavra bem interessante, né? Um termo aí que a gente usa, que é realmente essa questão de bem-estar, né? E lidando, como você comentou, desde leitão desmamado, genética ou leitão terminado, eu imagino que tenha que ter toda uma estrutura que se adeque a todas essas diferenças aí da cadeia, né, cara? Como que vocês se organizam com isso? De repente, na compra de mais caminhão, vai aumentar a produção de determinada integradora? Como que é a organização de vocês frente a isso? Então, o que acontece? A gente tem, quando faz compra de novos equipamentos, a gente precisa, principalmente em determinada região, ter caminhões que protejam os animais, como um caso desse que eu acabei de citar, do frio, do vento, da chuva, da incidência de sol, mas para que também nos dias muito quentes, no verão extremo, esse caminhão possa circular também bastante ar. E a projeção de aumento, a gente caminha junto com a demanda das agroindústrias, das cooperativas, das empresas que nos contratam em função do seu aumento de demanda conforme o futuro, sabe? Então, nós lá temos hoje caminhões que já são caminhões reservas para que fiquem à disposição, porque você imagina, o manejo de uma granja, se é para tirar leitão desmamado na segunda e na terça-feira, eu não tenho como falar para aquela empresa que o caminhão não vai porque o caminhão quebrou ou porque o caminhão não está preparado porque está chovendo, porque está frio. Então, a gente tem todo esse cuidado para que a gente possa atender a todas as demandas do dia a dia. Show de bola. Vamos falar de futuro, então. Ô, Léo, quando eu conheci o Celso, eu ainda estava em Londrina e eu vim fazer uma visita aqui em Toledo, e a fama da empresa dele era que era a empresa que apoiava e acreditava em inovação e tecnologia. Então, Celso, vamos falar um pouquinho de tecnologia. A gente sabe hoje que tem caminhões aí que estão com sensoriamento, rastreamento, monitoramento, o que há mais de novo, tecnologicamente falando, né, dentro do transporte. Quais dessas inovações assim já são realidade hoje na CRJ? Quais que você acredita que vão transformar ainda o transporte aí nos próximos anos também? Bacana. Vitor, tem bastante coisa acontecendo. A realidade em questão de tecnologia, nós lá já temos rastreamento, telemetria,
Temos sensores de fadigas, que são as câmeras. Então, se um colaborador nosso motorista, por algum motivo, ele pisque o olho e esse olho fique fechado por mais de 3 segundos, já dispara um aviso sonoro para que ele possa acordar lá dentro. Então, essa tecnologia não volta mais. Isso já é uma realidade. Já é realidade. Isso é do dia a dia. Fora isso, a gente acompanha na nossa empresa também freada brusca, uma força G, que é a inclinação quando o caminhão entra numa curva muito rápido ou em alguma rotatória. Tudo isso voltado para a segurança no trânsito e também da carga. Então, dos animais que estão em cima do caminhão. Além disso, o que eu vou te falar em relação às tecnologias, Vitor? No Brasil, temos bons fabricantes de equipamentos, de carrocerias, e tem surgido cada vez mais empresas e pessoas preocupadas com a questão do bem-estar animal. Eu fico muito feliz por fazer parte e também acreditar na suinicultura, trazendo o que há de mais moderno para o transporte de suínos. A gente tem muita coisa boa sim, tem muita coisa a se melhorar, porém, tudo que se fala de tecnologia, investimento, precisa colocar dinheiro na frente. O dinheiro na frente, em algum momento, essa tecnologia ela pode ser que traga uma redução de custo, uma maior conectividade, uma maior assertividade entre frigorífico, granja, transporte, produtor, mas neste primeiro momento, sendo pioneiros em muitas coisas, a gente percebe que ainda o custo é bem elevado. Mas eu sempre digo, enquanto a gente tiver coragem de continuar investindo, isso sempre vai ser uma matriz lá dentro da nossa empresa. Ô Celso, tu comentou que quando começou, tu era o responsável da iluminação, né? Dos caminhões. E hoje a gente sabe que isso daí é rotina. Tu lá atrás imaginou que os caminhões estariam nesse nível tecnológico? E aí eu vou além. Como que, com essa tua experiência de lá atrás até agora, como que você vê os próximos 10, 20 anos de transporte na suinocultura? Tu acha que vai ser mais digital, vai ser mais sustentável? Como que tu vê nos próximos 10, 20 anos? Vitor, tem bastante coisa acontecendo. A gente recebe muita pergunta, quando a gente está a campo, de caminhões climatizados. E vamos falar o português. O que se tem hoje no Brasil são caminhões com ventiladores. O que precisamos evoluir, e nós já estamos em estudo, são caminhões climatizados. O que é isso? É realmente ar-condicionado para os suínos. Então, como eu disse, tem muita coisa vindo. Além do mais, hoje, no Brasil, não se tem nenhum caminhão com ar filtrado. Então, para fazer o povoamento de uma granja, núcleo, por exemplo, uma multiplicadora, livre de qualquer doença, então, para ter um status sanitário, a gente vai precisar evoluir ainda mais na questão de caminhões ainda melhores do que se tem hoje. Bacana, Celso. Eu gosto muito desse tema de tecnologia, mas nós sabemos que sem as pessoas por trás, a gente fica refém ali e acaba não conseguindo trabalhar de forma eficiente. Hoje eu imagino que você tem aí seus funcionários, seus colaboradores que atuam à frente dos caminhões. Como que é essa questão de mão de obra para esse serviço hoje? Eu queria aprofundar mais um pouco nisso. Como que vocês capacitam esses profissionais e fazem com que eles consigam mesmo prestar atenção na situação do bem-estar dos animais? Tem essa sensibilidade com aquilo que está ali na carroceria? Sim. Então, Leonardo, o que acontece? Eu sempre digo lá na empresa, a gente tem operações que os motoristas eles precisam de uma interação maior. Com a carga, com os suínos, eles até ajudam a carregar e a descarregar, e algumas operações não, onde se tem as equipes de carregamento. E o que eu tenho dito? Motorista para transporte de suínos, ele precisa gostar de porco, que com isso ele vai ter esse cuidado um pouco maior. Dentro dos nossos treinamentos, tanto de bem-estar animal interno da empresa, as integrações que a gente aplica aos novos colaboradores e colaborador novo que vem para a nossa empresa, ele sempre vai junto fazer uma viagem antes com um motorista que já está trabalhando para que ele possa ter
ainda mais conhecimento e noção daquilo que está sendo feito. Mas o desafio com pessoas assim, ele existe e cabe a nós, do meio, preparar e treinar esses profissionais. Ô Celso, durante esses anos de estrada, teve alguma situação, algo marcante, alguma curiosidade, alguma história que tu vivenciou e que nunca se esqueceu? Que te marca e tu sempre tem a oportunidade de contar essa história para as pessoas? Lembro sim, Vitor. Greve dos caminhoneiros é uma coisa que me marcou muito. E bloqueio das estradas. Logo após as eleições de 2022 também, algumas paralisações. E isso me marcou muito sim, porque a gente estava na iminência muitas vezes de alguns caminhões bloqueados nas rodovias e com o risco de deixar uma planta frigorífica parar por falta de animal na plataforma. Então, isso é uma coisa impactante e isso reforça ainda mais e mostra para nós a importância daquilo que a gente está fazendo. O trabalho que está sendo feito é muito importante. Perfeito. Isso impacta diretamente também a própria imagem no sentido de produção animal, né? Eu queria entender assim, qual que é a tua visão em relação a esse ponto. A gente fala muito de bem-estar animal e hoje a gente sabe que quem não está dentro da atividade acaba tirando uma foto de alguma coisa em específico e ele leva aquilo como se fosse uma verdade, né? E aí, às vezes, não é. Eu queria entender um pouquinho qual que é a visão do transportador em relação à imagem da produção. Porque muitas vezes assim, a gente que está no campo, o veterinário, o zootecnista, a gente entende do papel de se ter uma boa produção e passar isso para a sociedade. O transportador, nosso parceiro, ele também tem essa função, né? Então, às vezes, de um caminhão parado no sol, de um motorista que às vezes deixa o caminhão parado e vai fazer outra atividade. Então, assim, qual que é o papel do transportador nesse sentido e como que você atua para também passar uma boa imagem para a sociedade? Porque, queira ou não queira, o caminhão está ali no meio de várias outras operações, né, dentro do processo. E a gente está carregando carga viva, né? Certo. A gente tem uma expressão muito forte. Porteira adentro é aquilo que acontece nas propriedades e quem conhece, quem vivencia, quem está lá. E nós, do transporte, estamos porteira afora. Estamos muito visíveis. Hoje está todo mundo com o celular na mão e qualquer coisa é motivo para fazer um vídeo, criar um Reels e isso, de certa forma, viraliza. O que nós, profissionais da suinicultura, temos que fazer é publicar as coisas boas, as coisas bonitas do setor de transporte. Com isso, a gente traz para a realidade alguma coisa no sentido de assim, mostrar realmente a seriedade que esse transporte de suínos vivos exige. Excelente, Celso. Vitor, é uma pena, né, cara? A gente vai chegando ao final de mais um episódio. Eu queria ficar muito mais tempo conversando com o Celso, teria várias outras perguntas, mas a gente tem que chegar ao final e deixar esse gostinho aí de quero mais até pro Celso voltar numa próxima oportunidade, né, cara? Que bacana as suas histórias, Celso. A sua visão, te parabenizar por isso também, a forma como você trabalha, a preocupação com a genética, com a sanidade, tudo isso integrado, eu creio que faz toda a diferença, cara. Por isso que vocês estão à frente aí e é um grande player aí na logística e transporte de carga viva de suínos, tá bom? Parabéns mais uma vez, te agradecer por essa participação. Queria agradecer ao público, primeiramente, né, Vitor, os nossos patrocinadores. E vamos ouvir o Celso mais um pouquinho, né, Vitor? Só pedir pro pessoal não deixar de seguir o Granja 360. Exatamente, pessoal. Não deixe de seguir a gente ali no Instagram, no Spotify, no YouTube. É muito importante que você curta, né? Comenta, compartilha esse material para que chegue a mais pessoas e que esse trabalho seja difundido aí, não só na nossa região, né, Leonardo, mas no Brasil todo. Tenho certeza que esse conteúdo, não só do transporte, mas toda essa educação continuada que a gente faz a campo, que a gente leva para o campo, é muito importante para quem está no dia a dia, seja um caminhoneiro que está ali
ouvindo um conteúdo desse, seja um extensionista que está indo de uma granja para outra, seja um estudante, um produtor rural, que esse material chegue a esse público, né? E você pode nos ajudar com isso, comentando, compartilhando, curtindo. Então, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse material aqui. A interação de vocês é de extrema importância para que a gente consiga trazer cada vez mais profissionais e conteúdo de qualidade. E vamos ouvir mais um pouquinho, Celso. Celso, queria que você comentasse, a gente tem de praxe deixar esse final para o nosso convidado dar um recado aí para o setor, um recado para a logística. Você já comentou um pouco de futuro, mas Celso, fique à vontade, deixa a sua dica para quem quer também trabalhar nesse ramo da logística. Fique à vontade agora, o tempo é seu. Ótimo, obrigado. Nós que estamos no negócio, e eu sempre digo, em todos os lugares onde eu tenho oportunidade de dizer, eu quero estar aqui para transportar suínos de drone. Pensando nesse futuro, temos muitas legislações, existe aí a Instrução Normativa 103, existe a Resolução 365, recentemente agora está em aberto ainda, vai até setembro deste ano, uma consulta pública voltada para o setor de transporte animal. Tem muita coisa nova lá. Surge também para o transportador uma figura de um assistente de bem-estar animal. Então, tem muita coisa para acontecer ainda dentro do setor de transporte. Afinal, não é só transporte. Ajudamos a alimentar o mundo. Muito obrigado. Excelente, show de bola. Show de bola. Perfeito, Isso, né, finalizou com chave de ouro, Celso. Cara, eu gostaria de agradecer, Celso, mais uma vez. Assim, como o Leonardo comentou, acho que essas palavras, assim, eu até tinha anotado aqui, Léo, não é só de transporte, nós ajudamos a alimentar o mundo. Então, Celso, em nome do podcast Granja 360, gostaria de agradecer a sua participação e fica já o convite para o próximo, para a gente gravar mais um. Tenho certeza que ainda tem muito conteúdo aqui pela frente, né, Leonardo? Com certeza. Então, pessoal, não deixe de seguir, não deixe de comentar, compartilhar. Fica aqui o nosso agradecimento também para você que chegou até aqui e até o próximo episódio, né, Leonardo? Até o próximo, Até Celso. mais. Muito obrigado. Obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, tchau.